Sabe, é incrível parar para pensar em quantos personagens que são basicamente animais, com características humanas a gente encontra nas histórias, né? Nossa, demais. Desde as fábulas mais antigas, desenhos animados, até, sei lá, ficção científica super complexa. Eles estão por toda parte. Mas o que será que liga essas criações tão diferentes? E por que a gente continua voltando para elas? Hoje, a gente vai investigar um pouco isso, usando um material bem específico, um guia de RPG, o GURPS Furries. É curioso pensar que ele tenta, de alguma forma, organizar, sistematizar a criação desses personagens. Exatamente. Será que essa estrutura mais definida ajuda ou acaba limitando a imaginação? Pois é, essa é uma boa pergunta. A nossa conversa hoje vai usar esse guia, mas não tanto pelas regras do jogo em si, sabe? A ideia é mergulhar no conceito de furry. Entendi. A gente vai olhar além do personagem isolado, tentar achar as raízes culturais, as diferentes funções que eles cumprem nas narrativas. Queremos extrair as ideias mais intrigantes sobre como esses seres são construídos e o que eles acabam representando de fato. Perfeito, vamos lá então. Para começar do começo, como esse guia define exatamente o que é um furry? É simplesmente um animal que fala ou tem mais coisa aí? Tem mais coisa, sim. A definição principal que o guia traz é um animal com um corpo geralmente humanoide, sabe? Postura mais ereta, mãos que podem manipular objetos, uma mente sapiente com inteligência, consciência, tipo a nossa, e motivações, culturas que lembram as humanas. A imagem, o visual, é bem importante. O guia até menciona que o termo furry, como uma categoria artística mesmo, surgiu lá numa convenção de ficção científica, acho que em 1980. Ah, que curioso! E ajuda a diferenciar de outros termos parecidos, né? Antropomórfico, por exemplo, às vezes tem uma pegada mais biológica, científica. Como essa mistura aconteceria de fato. Certo. Já Funny Animals... Bem, isso lembra mais o cartoon clássico, né? O Pernalonga, o Mickey. O foco é mais no humor. Furry acabou virando um termo mais guarda-chuva, assim, popularizado pelos fãs. Mas peraí, furry vem de fur, de pelo, né? Isso não restringe um pouco? E os bichos que não têm pelo, tipo aves ou répteis? Ótima colocação. O termo se expandiu com o tempo. O guia mesmo fala que inclui os featheries, que seriam os personagens com penas, e os scalies, com escamas. Ah, então tá explicado. O que normalmente não entra nessa categoria são, por exemplo, humanos que se transformam em animais, ou primatas não humanos como no Planeta dos Macacos, sabe? Ou até criaturas lendárias, tipo pé grande. A chave é o animal que se torna humanoide e consciente. Entendi. E essa parte que o guia menciona, encontrando seu animal, parece quase uma escolha de arquétipo, né? Tipo, escolher ser um lobo, uma raposa, um gato. Cada um já traz uma carga simbólica junto. Exatamente. E isso, olha só, conecta direto com a história longa por trás dessa ideia toda. Não é uma invenção de agora, né? A fonte mostra que as raízes são bem antigas. Imagino que sim. De onde será que vem essa tradição toda? A gente pode ir longe. Pensa na arte lá da pré-história, aquelas figuras meio humanas, meio animais. Ou nos deuses antigos. Tipo os do Egito. Isso, os deuses egípcios com cabeça de animal, Ganesha na Índia. Isso tudo reflete ideias de animismo, de totens. E tem também as figuras do trickster, sabe? O malandro. Isso, tipo o coiote nas culturas indígenas americanas, a Nancy na África, a raposa em várias tradições. Personagens espertos que vivem desafiando as regras, muito comuns em mitologias pelo mundo. E depois, claro, vem as fábulas. Esopo, La Fontaine. Eles usavam os animais para passar lições de moral, para fazer uma sátira da sociedade da época. E o que é interessante notar, e que o guia ajuda a perceber, é como a função desses personagens foi mudando com o tempo, sabe? Eles foram deuses, depois viraram ferramentas para ensinar moralidade, e hoje, em obras como Maus ou A Revolução dos Bichos, eles se tornam espelhos super complexos da nossa psicologia, da nossa sociedade. E essa tradição não parou, né? Continuou firme nas histórias infantis, na ficção científica, seja na sátira, como nos Viagens de Gulliver com aqueles cavalos racionais. Os Hoyenians. Esses mesmos. Ou na especulação sobre Uplift,
aquela ideia de modificar animais para torná-los inteligentes. E aí, explodiu nos quadrinhos e na animação. De Crazy Cat a Kimba, Usagi Yojimbo. Nossa, a lista é enorme. É impressionante mesmo como essa ideia atravessa o tempo e se adapta, né? É quase um fio condutor na maneira como a gente conta histórias. Serve para tudo, da comédia rasgada até a crítica social mais profunda. Mas tá, saindo um pouco da história e pensando mais na criação dos mundos em si, como é que o guia sugere que esses personagens se encaixem? Eles podem ser só mais um elemento ou até dominar o cenário? Olha, a fonte dá uns modelos bem legais para pensar nisso, para construir o mundo mesmo. Um deles é o que chama de inclusão simples. Como assim? Basicamente, os furries são só mais uma raça convivendo com outras, num cenário maior, tipo fantasia ou ficção científica. Sabe, tem elfos, anões, alienígenas e tem furries ali no meio. Eles não são o foco principal, mas existem. Uma outra abordagem é a das novas criações. Nesse caso, os personagens são os primeiros do tipo deles, talvez resultado de algum experimento genético, test models, como o guia chama, ou quem sabe até super séries, Fur and Spandex. Ah, tipo super-heróis animais? Isso. E aí o conflito vem da novidade, do estranhamento, de como eles e a sociedade lidam com isso. Essa ideia das novas criações parece ter um potencial dramático bem grande. E o que me leva a pensar, e se eles já existem há mais tempo, mas não são, digamos, iguais aos outros habitantes? Exato, essa é outra possibilidade. Entra no conceito de companheiros na aventura. Eles existem, talvez em bom número, mas ocupam um lugar diferente. Podem ser minorias tentando se integrar, ou refugiados, ou parceiros de humanos em alguma tarefa específica. Tipo policiais. Isso, tipo, meu parceiro é um furry, como o guia brinca. Ou talvez cidadãos de segunda classe no Império Galáctico, por exemplo. E no outro extremo, tem os mundos onde eles são a espécie dominante. Talvez num cenário pós-apocalíptico onde os humanos sumiram, ou numa fantasia medieval só com reinos animais. Ou até um cenário onde ninguém mais lembra como eles surgiram. As origens se perderam. Aí os conflitos podem ser internos, entre as diferentes espécies sapientes. Sabe, leões contra lobos, por exemplo. E aí surge aquela questão um tanto quanto esquisita, né? Como que se lida com predadores e presas quando os dois são personagens conscientes e inteligentes? Tipo, o leão senciente e a gazela senciente podem ir juntos no mesmo restaurante. O guia toca nessa questão da carnivoria. Ah, sim. O guia não foge dessa, não. Ele encara esse dilema narrativo e apresenta umas soluções criativas que a gente vê por aí nas histórias. Tipo quais? Bom, tem estilo mais cartoon, né? Onde o predador, tipo coiote, nunca consegue pegar a presa e parece que ninguém precisa comer de verdade. Ou então, diferenciar. Existem os animais sapientes, os personagens, e os animais comuns, não sapientes, que aí sim podem ser caçados e comidos. Faz sentido. E se não for assim? Aí entram soluções que mexem mais com a biologia ou com a sociedade. Por exemplo, carnívoros que, por algum motivo, viram vegetarianos. Ou uma sociedade onde a predação existe, mas é super controlada, cheia de regras, quase um ritual. Ou ainda, a tecnologia resolve, carne sintética, essas coisas. E tem a opção de aceitar a lei da natureza, com tribos predadoras e presas vivendo separadas, talvez em conflito constante. É um desafio interessante para quem está criando a história, com certeza. Imagino as discussões para decidir isso. E por falar em desafios, o guia comenta sobre usar esses personagens como alegorias, para discutir temas humanos de forma indireta. Comenta sim. O conceito de alegorias furry tá lá. É um recurso poderoso, né? Permite falar de preconceito, política, identidade de um jeito diferente. Mas a fonte também dá um toque importante, o risco de simplificar demais. Como assim? De acabar reduzindo uma espécie inteira a um traço só, a um estereótipo. Tipo, toda raposa é traiçoeira, todo leão é nobre. O guia até contrapõe isso com a ideia de furries multiculturais, mostrando que dentro de uma mesma espécie pode haver várias culturas diferentes, para evitar essa generalização. Faz todo sentido. Mas espera aí, se um personagem é de certa forma baseado num arquétipo animal, a astúcia da raposa, a força do urso, como evitar que ele vire só esse estereótipo andando? Como o guia sugere que eles sejam únicos, além da aparência? Ótima pergunta. Isso vai no coração da criação do personagem mesmo.
O guia explora isso conceitualmente, não só com regras. Uma ideia-chave é o que chama de espectro de realismo. Espectro de realismo? Pensa assim, num extremo, o personagem pode ser quase humano, e a aparência animal é mais estética. Sabe aquelas personagens de anime com orelhinhas e rabo? Sei. As Catgirls, por exemplo. Isso. No outro extremo, especialmente na ficção científica que fala de uplift, a biologia do animal é levada mais a sério. Ela impõe limites e dá habilidades realistas. O personagem pode ter garras ótimas para lutar, mas uma dificuldade enorme para usar um teclado, por exemplo. Outro ponto são os traços marcantes, que vem um pouco desse arquétipo animal que você falou. A força do urso, a agilidade do gato. Mas como a gente estava falando, o guia pondera isso com a ideia de culturas variadas dentro da espécie. Para não ficar todo urso igual, a personalidade do indivíduo pode até ir contra o estereótipo da espécie dele. Interessante essa tensão. E claro, tem as habilidades únicas, que vêm direto da biologia. Sentidos super aguçados, olfato, audição, visão noturna, partes do corpo com funções especiais, tipo caudas que agarram coisas, veneno, camuflagem. O guia sugere pensar como essas características não só mudam a aparência, mas afetam o jeito de ser do personagem, como ele percebe o mundo, o que ele consegue fazer. Entendi. Então não é só desenhar a orelha de coelho numa pessoa. É pensar como ser um coelho consciente impactaria a vida dele. As habilidades, o jeito de interagir. Isso abre um leque de opções enorme. Você podia dar pra gente alguns exemplos mais concretos dos tipos de personagem que o guia descreve, só pra ter uma ideia dessa variedade toda? Claro, com certeza. A galeria de exemplos no guia é bem rica. Vamos pegar alguns que mostram bem essa amplitude que a gente está falando. Primeiro, um exemplo mais pé no chão, digamos. O cliente da humanidade, como o Neo Dog. Imagina um cachorro que foi geneticamente modificado para ser inteligente. Talvez ele trabalhe junto com humanos. Tipo um parceiro policial canino super inteligente. Exatamente. Ele é leal, esperto, tem um faro incrível, mas ainda tem aqueles instintos caninos, sabe? Algumas limitações. Isso levanta um monte de questão sobre engenharia genética, sobre o que define uma pessoa. Depois, um arquétipo mais clássico, mais cinematográfico. O grande felino. Pensa num leão ou tigre humanoide. Eles já evocam força, nobreza, às vezes um lado mais selvagem, bárbaro. São figuras muito icônicas, quase míticas. Verdade, imponentes. Aí, para sair totalmente do padrão humanoide, tem figuras mais literárias, como o Royhennen, lá das Viagens de Gulliver. Ah, os cavalos filósofos. Esses. Cavalos super racionais, inteligentes, que usam os cascos para manipular objetos e têm um certo desprezo pela irracionalidade humana. Mostra como o conceito pode ir muito além do humano com cabeça de bicho. E, para dar um toque de fantasia, de poder, tem a Kitsune, a raposa mágica do folclore japonês. Ah, eu adoro as kitsunes. Elas são fascinantes, né? Com poder de se transformar, criar ilusões, e o poder aumenta com o número de caudas. Representa esse lado mais místico, sobrenatural, que os personagens animais também podem ter. Nossa, que incrível! De cães trabalhadores e cavalos filósofos a felinos guerreiros e raposas mágicas, realmente, essa tentativa de sistematizar do guia não parece limitar, mas sim organizar um campo imenso de possibilidades criativas. Exato. O que essa análise do material GURPS acaba mostrando é que esse conceito de furry ou de animais antropomórficos é incrivelmente elástico, né? É um espectro enorme que vai do desenho animado mais bobinho até o realismo científico. Do mitológico ao cotidiano, as raízes são super antigas, as manifestações hoje em dia estão por toda parte na cultura pop, e essa tentativa de organizar, como a do guia, ajuda a gente a entender a estrutura que existe por trás dessa magia toda. E no final das contas, essa exploração toda, mesmo vindo de um guia de RPG, parece dizer algo bem profundo sobre nós mesmos, não acha? A gente usa essas figuras de animais humanizados como espelhos. Para explorar nossa própria natureza, nossas sociedades, nossos ideais, nossos medos. Talvez de um jeito meio paradoxal, para entender melhor o que significa ser humano no fim das contas. Precisamente. O que talvez nos deixe com uma última reflexão, né? Ao projetar consciência e forma humana em criaturas que não são humanas,
Que aspectos da nossa própria condição, ou quem sabe da condição animal que a gente tantas vezes ignora, nós estamos realmente tentando investigar, ou expressar, ou talvez até exorcizar através dessas histórias todas?